Só que o simulado de Sergipe, eu vi algumas perguntas de legislação desatualizadas, então eu deixei de usar. Né? A legislação mudou e eles não acompanharam essas mudanças. Portanto, é que ele não está na lista de simulados que eu passei para vocês, tá? Mas vamos começar o simulado aqui da gente para poder dar andamento. Lembrando que esse simulado vai ficar salvo no YouTube depois para vocês acompanharem. Lá já tem 30 simulados. Esse aqui, se Deus quiser, vai ser o 11º que vocês vão acompanhar lá, tá certo? Clique aqui em primeira habilitação. Conforme as perguntas forem aparecendo, vocês vão respondendo aí, tá? Botando aí no chat. Outra coisa, tá fazendo simulado em casa, teve dúvida? Minha gente, consulta o material. Durante o simulado em casa, você pode consultar o material quantas vezes você quiser. E quando você procura a pergunta, a resposta você estuda de certo modo, tá? Mas vamos lá, clicar aqui em primeira habilitação e já começa a nossa perguntinha aqui, tá? A Gisele tá repetindo as perguntas, aí vocês vão lá e atualiza, tá? Por exemplo, suponhamos, não vou atualizar essa daqui, ó. Pronto, já mudou. Aí eu já sei que vai ser um simulado diferente. Compreenderam? Então vocês podem fazer isso daí quando vocês estiverem fazendo, porque às vezes fica repetindo pergunta e você atualiza e vai mudar lá a lista das perguntas, tá certo? O nome do canal. Tem no grupo, tá? Tem no grupo o nome do canal. Vou pegar o link da playlist e vou lançar lá no grupo, tá certo? Para vocês, cadê? Aqui, ó. Vou lançar para vocês. Beleza? Comecem do último pro primeiro. É melhor, tá? Porque vocês vão pegar do mais atualizado para o menos atualizado. Então, os últimos são os mais atualizados. Por exemplo, o último foi feito há mais ou menos menos de um mês. O último, o 30º, há menos de um mês, tá certo? Mas bora lá. Para fazer a conversão à esquerda no período noturno em uma via urbana de pista simples com duplo sentido de circulação, o condutor deve: letra A, piscar os faróis. Letra B, acender a luz alta dos faróis. Letra C, acionar o dispositivo indicador de direção. Ou letra D, dar um toque rápido na buzina. Qual que vocês acham que é essa daí? Me digam aí. Essa aqui vai ser letra C, muito bom. Letra C, tá? Farol, luz alta, toque rápido na buzina, não. Que vai informar que a gente está fazendo a conversão, né? É a luz indicativa de direção. Fogo conhecido como setas, né? Próxima pergunta. Segunda. O condutor de veículo automotor estará agindo corretamente quando? Letra A. Facilitar a ultrapassagem de outro veículo pela direita, diminuindo sua velocidade. Letra B. Ultrapassar pela contramão os veículos parados em fila junto aos sinais luminosos. Letra C. Der preferência de passagem ao veículo que vier da esquerda num cruzamento sinalizado. Ou letra D. Der preferência de passagem aos pedestres que estiverem nas faixas de segurança onde não existir sinal luminoso. E aí, qual que vocês colocariam lá? Letra D, muito bom, né? Aqui, ó, sinalização obedece sinalização, tá? Aqui é a infração, né? Acho que é 203 o artigo, é o artigo 203, tá certo? É gravíssima vezes 5, tá? Multinha dói um pouquinho no orçamento, tá? Hoje, em maio de 2025, né? A gente já tá em junho, praticamente, né? Dia 30 de maio hoje. Custando aí R$ 1.467, tá? Facilitar a ultrapassagem de outro veículo pela direita? Não, moral. É pela esquerda. Letra D, né? A segurança na direção do veículo depende principalmente do quê? Vamos lá. Do trânsito, letra A. Letra B, da Carteira Nacional de Habilitação do Condutor. Letra C, da marca e do licenciamento do veículo. Ou letra D, do comportamento do condutor. D, muito bom, né? Qual é o principal fator causador de acidentes? Ser humano, olha aí, né? E do comportamento do condutor. Próxima pergunta, quarta. Ao se prestar o primeiro atendimento a um motociclista, antes da chegada do socorro especializado, os dois principais sinais vitais que devem ser verificados são: letra A audição e os movimentos dos braços. Letra B, os batimentos cardíacos e a audição. Letra C, a respiração e os batimentos cardíacos. Ou letra D, os movimentos dos braços e a respiração.
Letra C, muito bom. Deixa eu ver a letra C aí. Próxima aula que a gente vai ter aula de primeiros socorros, né? Normalmente eu faço o simulado no último dia de direção defensiva. Na próxima aula, né, vai ser aula de primeiros socorros, né? No dia seguinte, mas no dia seguinte amanhã é sábado, não tem aula. Então na segunda-feira a gente vai ter aula de primeiros socorros. E eu comento isso daqui lá, tá? Com vocês. Comento. Guardem com carinho essa pergunta que irei comentá-la. 25ª. Tô doidinho pra chegar no final já, ó. O código de trânsito... Não tenho essa pressa no dia da prova não, viu? Tá? O código de trânsito classifica uma via de acesso a áreas restritas como... Letra A, trânsito rápido. Letra B, local. Letra C, preferencial. Ou letra D, secundária. E aí, qual que vocês colocam aqui agora? De cara, eu já irei eliminar essas duas, né? Letra C e letra D. De cara. Por quê? Porque não existe via preferencial e não existe via secundária. Tá certo? Já eliminei essas duas. Via de acesso a áreas restritas. A via local, né? Via local, né? Via local é aquela rua de bairro, né? Podendo ter seu acesso restrito e ou controlado. A gente conta até como exemplo condomínio, né? O condomínio ele é uma área restrita aos condôminos, né? E ele entra como via local, tá? Próxima pergunta, sexta. Onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será D. Vamos lá. Letra A, 80 km por hora para as vias arteriais. Letra B, 60 km por hora nas vias coletoras. Letra C, 40 km por hora nas vias de trânsito rápido. Ou letra D, 40 km por hora nas vias coletoras. Recapitulando, classificação das vias e velocidade máxima, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, vias urbanas, né? Vai ter essas vias aqui, ó. Quais são as vias urbanas? Via de trânsito rápido. A gente vai ter via arterial. Eu não vou explicar o conceito delas aqui não, tá? A apostila, depois vocês dão uma olhadinha, porque a gente tem um tempo um pouquinho curto hoje, né? Mas a apostila, página 17 e 18, e as velocidades também aparecem lá na página 63, tá? Via coletora, mas isso serve para vocês verem que é a pergunta de prova, tá? E via local, certo? Via local. Quais são as velocidades? Para a via local, quando não existir sinalização, 30 km por hora, tá certo? 30 km por hora, beleza? Para a via coletora, 40 km por hora. Para a via arterial, 60 km por hora. E para a via de trânsito rápido, 80 km por hora, certo? Observando isso, qual que é a opção? 80 para arterial? Não. 60 para coletora? Não. 40 para via de trânsito rápido? Não. Se fosse mínima, aqui, né? Ó, se aqui fosse mínima, aí sim. Aí a gente iria na letra C. Mas ele está perguntando a máxima, né? Porque a mínima é metade da máxima. E 40 para as vias coletoras. Então, letra D, né? Próxima. Em relação às normas de circulação sobre ultrapassagem, é correto afirmar que é permitida ultrapassagem pela direita desde que o veículo da sua frente sinalize a intenção de entrar à esquerda? Letra D. O condutor, ao perceber que outro veículo que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando na faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, diminuindo a marcha. Né? Letra C. Nas pontes, viadutos e túneis e nas interseções, viadutos e nas interseções de suas proximidades, o condutor deverá realizar a ultrapassagem. Não. Após realizar a ultrapassagem, o condutor não deverá retornar à faixa de origem. Aí não é ultrapassagem, é mudança de faixa, né? Então vamos lá. É permitida ultrapassagem pela direita, desde que o veículo à sua frente sinalize a intenção de entrar à esquerda. Se for dentro do perímetro urbano, sim, tem que ser feito isso, tá certo? Então é essa. O condutor, ao perceber que outro veículo que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, diminuindo a marcha. Esse também é correto, tá certo? Eu vou deixar essa daqui, porque ela está falando sobre a questão da
norma geral, tá? De relação às ultrapassagens. Deixarei essa. Mas bora botar um asteriscozinho, porque agora sim, aqui é se for dentro da cidade, né? E tem essa questão de diminuir a marcha, mantendo a velocidade constante, né? Foi isso que a gente viu lá, né? Mantendo a velocidade constante. Não é isso? Então, vamos deletrar. Vamos deletrar. Próxima pergunta. Cadê? Tem gente com o microfone ligado. Deixa eu desligar aqui. Beleza, volta. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o Sistema Nacional de Trânsito estabeleça educação para o trânsito em uma perspectiva, letra A, disciplinar obedecendo os mesmos critérios de avaliação das outras disciplinas ministradas na escola. Letra B, interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança no trânsito. Letra C, tradicional, visando atingir os estudantes das diferentes faixas etárias. Ou letra D, disciplinar, obrigatória e eliminatória nas escolas. Letra B, né? Letra B. Né? Muito bem. Próxima pergunta. A placa de regulamentação tem por objetivo, placa de regulamentação. Regulamentação é impor regras, né? Já bota isso na sua cabeça. Letra A, informar os usuários pontos turísticos, serviços de socorro, abastecimento e parada. Essas são as placas de serviços auxiliares, tá certo? E atrativos turísticos, principalmente. Alertar os usuários sobre as condições da via, recomendando condutas específicas em situações perigosas. Placas de advertência. Identificar vias, destinos e locais de interesse, orientando os condutores sobre percursos, distâncias e serviços auxiliares. Placas de indicação como um todo. Por tabela, essa daqui, não preciso nem ler, mas bora ler. Informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições de uso da via. Ou seja, regulamentar, condicionar, proibir ou obrigar. Não é isso? Letra D. Aula de sinalização, a gente fala disso, né? O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar a eficiência dos freios acionando lentamente o freio de mão. B. A embreagem e a eficiência dos freios acionando, os pedais com máxima pressão. Não, né, minha gente? Isso não. A eficiência dos freios acionando o pedal com toques simples. Essa. A embreagem não. É freio, eficiência do freio. A embreagem a gente não vai verificar, tá? Essa daqui com toques bem suaves. Letra C. Próxima pergunta. 11ª. Parar seu veículo em um cruzamento não sinalizado porque vem vindo um motociclista à sua direita. Significa que você respeita. Letra A. Os percursos bem planejados e sinalizados. Letra B. A segurança e as leis de trânsito. Letra C. O seu veículo. Ou letra D. A sinalização das placas e do seu veículo. As normas, né? As normas, a segurança e as normas de trânsito. Letra B. Muito bom. Trafegando com um veículo, percebe-se que ao dobrar uma esquina, o volante não retorna sem um auxílio para a posição de linha reta. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Isso indica que, essa é para vocês saberem, a gente viu na última aula, né? Na aula de ontem. A pinça de freio está travada? Letra B. A caixa de direção está desgastada? Letra C. Uma das molas dianteiras está quebrada? Ou letra D. O veículo está desalinhado? Letra D, né? Letra D. Veículo desalinhado, né? Puxando para um dos lados. Próxima pergunta. O decibelímetro é o... Letra A. O mecanismo que determina o consumo de combustível dos veículos. Sensor que capta a contaminação do ar por partículas poluentes. O aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Ou letra D. O equipamento que controla a saída de ar quente do motor. Decibelímetro, decibéis, né? Às vezes eles fazem o contrário, tá, minha gente? Essa pergunta, às vezes ela aparece assim. Qual o instrumento usado para medir o nível de ruído do veículo? Decibelímetro, tá? Próxima pergunta, 14ª. Para dirigir um veículo não articulado utilizado no transporte de passageiros com lotação superior a 8 passageiros, excluído o motorista, o condutor deverá estar habilitado na categoria letra A, D, letra B,
A, letra C, E ou letra D, C. Na nossa prova não tem letras, são números, tá? Então muita gente não vai se confundir com isso no dia da prova, fiquem tranquilos. Nesse caso aqui, a alternativa A, que é referente à letra D, para dirigir ônibus, categoria D, ônibus e micro-ônibus, não articulado, tá? Então, alternativa D. Próxima pergunta. Quando, em situação de emergência, é necessário transportar um acidentado até um local seguro, deve-se: letra A, transportar a vítima imobilizada. Letra B, retirar os objetos cravados na vítima. Letra C, deixar a vítima adormecer. Ou letra D, oferecer água para beber, para a vítima beber. Letra A, né? Imobilizada, tá? Imobilizada. Na última folha de direção de primeiros socorros, vocês têm os bonequinhos. Eu vou falar isso na próxima aula, mas vocês têm os bonequinhos lá que mostram, né, como transportar vítimas, tá certo? O ideal é que seja sempre imobilizada, tá certo? Mas lá mostra em situações que não tem como imobilizar, como transportar com uma, com duas ou até mesmo com 3 pessoas. Eles costumam muito cobrar de 3 pessoas, tá? 16ª pergunta. O condutor que tem o propósito de ultrapassar outro veículo, ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá: letra A, reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Letra B, manter a velocidade sob hipótese alguma, parar o veículo. Parar o veículo, pois, sob hipótese alguma, poderá ultrapassar um veículo de transporte coletivo. Ou letra C, acelerar o veículo. Letra A, né? Muito bem. Né? Letra A. Já pensou, sob hipótese alguma, a gente não iria ultrapassar um veículo de transporte coletivo? Hipótese alguma. Pode, pô. Pode, tá? 17ª, essa plaquinha aí pra vocês, ó. Né? A placa de advertência à direita alerta os usuários da via para: vento lateral, B, árvores, Z, zona florestal, ou letra D, projeção sinuosa à esquerda. Vento lateral. Estão estudando placas, né, minha gente? Estudem placas, estudem plaquinhas, tá certo? O simulado do Rio, ele não costuma cobrar muita placa, mas o simulado do Detran Lagoas, ele cobra bastante sinalização. Então, é bom que vocês dêem uma olhadinha nas placas, não só para o simulado, mas para a prova também, tá? 18ª. Uma senhora decide atravessar uma rua congestionada com 3 filas de veículos parados. Ao passar pela segunda fila, ela é atropelada por um motociclista que vinha costurando entre os veículos. De acordo com essa situação, podemos afirmar que: letra A, costurar no trânsito é uma atitude correta e prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Letra B, a redução dos acidentes de trânsito é responsabilidade exclusiva dos condutores. Ela se expôs ao risco, não se expôs não, fazendo isso? O desrespeito às normas de trânsito é um fator responsável pela maioria dos acidentes. Ou letra D, a senhora estava correta ao realizar a travessia entre os veículos. Letra C, né? Desrespeito tanto por parte dela quanto por parte dele. Não é isso? Os dois. 19ª. A manutenção faz parte da direção segura ou defensiva. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado de conservação pode acarretar, entre outros: letra A, o aumento do ruído externo não comprometendo a segurança. Letra B, o travamento do sistema de arrefecimento. Letra C, o capotamento do veículo, especialmente em curvas. Ou letra D, o travamento das rodas. E aí, qual que vocês colocariam? Letra C, né? Muito bem. Vimos isso, não foi? Na última aula. 20ª. A poluição do ar ocasionada pelos veículos tem como causa principal: letra A, a troca do filtro de ar. Letra B, o uso excessivo da buzina. Letra C, a queima de combustíveis. Ou letra D, a troca do óleo lubrificante. Essa aqui é a letra
A poluição do ar, tá? Poluição do ar. Letra D, não, a queima de combustível. Queima de combustível. Tá certo? Cuidado, cuidado. Tá? Aqui a gente pode colocar poluição do solo, poluição da água, tá? Em relação a dos resíduos produzidos pelo veículo, tá? Próxima pergunta. Roberto está dirigindo sobre uma forte chuva, o que está formando grandes poças d'água na pista. Sendo um condutor defensivo e visando evitar a aquaplanagem, ele deverá: letra A. Se tiver aumentar a velocidade, a gente já descarta, tá? Então, ó, essa aqui já foi pro beleléu, certo? Não leio nem o resto. Não vou nem considerar. Aumentar a distância do veículo da frente e diminuir a velocidade. Letra B. Acionar o pisca-alerta. Pisca-alerta a gente só aciona com carro parado, tá? Com carro andando, não. Não aciona pisca-alerta, tá certo? Já deixa lá de lado. Pisar forte no freio e diminuir a velocidade? Não, pô. Letra A. Aumentar a distância do veículo da frente e diminuir a velocidade. A gente não falou isso? Né? Qualquer condição climática reduz a velocidade e aumenta a distância. Né? 22ª. O condutor que possui a carteira nacional de habilitação tem o direito de dirigir veículos automotores. Lembrando que a carteira é nacional, né? Então, se tiver no estado de origem, no estado em que a CNH foi emitida, eu já não leio essas, tá? Já descarto. Me resta duas, tá? Em todo o território nacional e qualquer tipo de veículo, então não ia ter categoria, né? Não ia ter categoria. Para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Letra B, tá? Letra B. Próxima. Essa é boa, né? A placa de regulamentação direita informa aos usuários da via. Letra A. Sentido duplo. Letra B. Sentido de circulação da via. Letra C. Passagem facultativa. Ou letra D. Passagem obrigatória. Não existe a placa de passagem obrigatória, tá certo? Não existe. A placa de sentido duplo, ela é de advertência, né? Sentido duplo, duplo sentido, tá? Mas se a gente for colocar como de regulamentação, existe duplo sentido de circulação, tá? Sentido de circulação da via, deixa eu ver se tem essas plaquinhas aqui para vocês verem, tá? Placas. Aqui, deixa eu ver se eu acho. Tô sem elas, mas melhor que isso, eu vou abrir o slide pra vocês verem. Cadê? A gente tem, cadê a placa de... Qual a primeira? Sentido duplo, né? Se fosse sentido duplo, eu poderia colocar essa aqui, né? Ó, duplo sentido de circulação, tá certo? Essa daqui. Mas não é essa. A placa de sentido duplo é essa daqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó. Sentido único. Sentido duplo. É essa daqui. Tá certo? Sentido duplo. Essa plaquinha daí, tá? Se a gente tem a outra placa lá, qual é a sentido de circulação da pista, né? Cadê? Deixa eu ver. Sentido de circulação da via. Ela é essa plaquinha cá, ó. Ó. Essa daqui. Sentido de circulação da via ou pista. E essa é a placa de passagem obrigatória. Vejam que nos slides eu deixei até uma do lado da outra, né? Aqui para facilitar. Aí bota lá agora qual a resposta? Letra D, né? Letra D de dado. Passagem obrigatória. 24ª pergunta. De acordo com o código anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, o conceito que representa correto a sua definição é: letra A. Motoneta, veículo automotor de duas rodas, no qual dirige-se na posição montado. Não, é sentado motoneta, tá? Veículo de carga, veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar 2 passageiros, exclusive o condutor. Conversão, movimento de inversão total do sentido de direção original dos veículos. Ou letra B, D, freio de estacionamento, dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha. Não, esse é o freio de serviço, tá certo? Aí fica na dúvida, esse ou esse, tá certo? Esse aqui, veículo de carga destinado ao transporte de veículo destinado ao transporte de carga, podendo
transportar 2 passageiros, exclusive o motorista, tá certo? Ou seja, retirando o motorista, que é o caminhão, né? Que é o caminhão. Minha gente, teve dúvida? Busca o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Aí vocês vão ter todas essas ideias aí, tá? 25ª pergunta. Diante da relação ser humano, veículo e meio ambiente, pode-se afirmar que: letra A, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. B, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. É falsa isso? Não, isso é verdadeiro, né? Óleo lubrificante usado, ou óleo queimado, é menos poluente. Não, ele polui muito, né? Principalmente nossos lençóis freáticos. Os veículos muito velhos devem ser levados para o desmanche. Aí o meu Fiestinha aí, 2003, tem que ir pro desmanche? Não, né? Lavar o carro com torneira ligada, com mangueira, tem um grande desperdício de água, né? 26ª. Em relação à ultrapassagem, assinale a alternativa incorreta. Muito cuidado, viu, minha gente? Ele tá pedindo aqui o incorreto. A ultrapassagem poderá ser feita pela direita quando o veículo que a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Isso a gente viu lá que pode, né? Na outra pergunta. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita sem exceções pela esquerda. Não. Tem a exceção, que é justamente essa daqui. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de circulação e pista única, nos trechos de em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente. Não pode mesmo, não. Pode não. Tá certo? O condutor que deseja ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, realizando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir velocidade dirigindo com atenção redobrada. Tem que fazer isso. Lembrando que não caiu na casca de banana porque ele está perguntando o incorreto, que é essa daqui, letra B. Tá? Uma exceção à regra é justamente essa daqui, ó, que eu vou poder ultrapassar pela esquerda, né? Pela direita, perdão. Tá? 20ª, cuidado com esses incorretos, exceto no dia da prova. Tá? Sempre. A função de reduzir as oscilações da mola de suspensão é de quem? Das buchas e dos braços de suspensão, dos braços inferiores da suspensão, dos amortecedores ou dos braços superiores da suspensão. Letra C, né? Muito bem. Você tem que ser mecânico nessa, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom dessa. E ficar aqui. Pronto. Ó. A figura a seguir representa uma manobra de ultrapassagem. Esta manobra, vamos lá, não é considerada infração de trânsito? Ele pode ultrapassar o vermelho aqui? Ele pode? Pode não, né? É considerada infração porque no trecho a ultrapassagem é proibida? É essa. Porque o veículo circula na contramão de direção? Não. É considerada infração e crime? Não. Letra B. Porque nesse trecho é proibido, né, ultrapassar. Se fosse seccionado, sim, ele poderia ultrapassar. 29ª. É necessário que todo cidadão tenha primeiros socorros, tenha um conhecimento, né, de primeiros socorros. Por quê? Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima. B. Pode resolver toda e qualquer situação em momento de emergência. C. Possibilita realizar os procedimentos mais complicados em situações de socorro. Ou letra D, possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos. Letra C não, né, minha gente? Não. Letra A, né? Facilita, melhora a chance do cara sobreviver, né? Em um caso de acidente. Aqui ele não fala nem acidente, né? Qualquer situação. E, por fim, a 30ª. Em um acidente envolvendo motociclista, o procedimento adequado é... Minha gente, preste atenção. Se tiver remover o capacete, eu já descarto, tá? Ó, remover capacete e remover capacete. Já eliminei essas duas. Aí vamos lá. Mudar a posição do motociclista para acomodá-lo melhor? Não. A gente não mexe na vítima. Letra A. Aguardar o socorro especializado e não remover o capacete dele, do motociclista. Certo? Bom, e aí? Vocês acham que a gente acertou tudo? Aprovado foi, né? Só a gente ia saber se a gente acertou tudo. É verdade? No mínimo 29. No mínimo, né?
Vamos lá ver o nosso resultado. 100%. 100%. Então, quem estiver assistindo no YouTube depois, pausa, tá? Vê lá, tenta responder, tá? Era para ter dito isso no início do vídeo, mas acabei esquecendo. Pausa a pergunta, tenta responder, vê a explicação. Acertou? Beleza, show de bola, vai indo, tá? Se por acaso, como eu falei, você estiver fazendo simulado em casa, teve dúvida, vocês que são alunos de autoescola, não tem o meu contato? Printa a dúvida, printa a questão, manda para mim que eu tento orientá-los, tá certo? E é isso. Quem estiver vendo pelo YouTube, vai vendo lá os outros vídeos, tá certo? O vídeo que foi anterior a esse, assim vai, tá certo?